Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, né? Nós estamos aqui nesta noite oferecendo um culto ao Senhor nosso Deus, né? E por alguns instantes nós vamos meditar na sua palavra. Eu gostaria de dizer para quem está ouvindo, nós colocamos aqui um som um pouco externo também, e também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Nós estamos aqui há 18 anos anunciando a palavra de Deus, já faz um bom tempo. E durante esses 18 anos, a única coisa que nós fazemos aqui é abrir a Bíblia e mostrar o que a Bíblia fala. Não temos interesse em estar apregoando nada além do que Jesus Cristo nos enviou para fazer. Então, esses 18 anos têm sido assim. Não estamos aqui, não somos donos da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. E nós mostramos a verdade na Bíblia. Então, não estamos aqui para dizer que somos donos da verdade, não estamos aqui para dizer que somos melhor do que ninguém, porque isso não existe. Todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós somos carentes. Então não é ninguém melhor, também não somos o juízo de Deus para ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. E nós vamos meditar por alguns instantes na Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa. Todos nós hoje temos a oportunidade de ter uma Bíblia em casa ou ter uma Bíblia no celular. E nós devemos abrir as nossas Bíblias e lê-la e conhecer a verdade da palavra de Deus que está ali. Mas eu quero logo avisar a você que está me ouvindo aqui dentro, aí nas redes sociais ou aí fora, que na Bíblia você não vai encontrar em nenhuma passagem que fala o nome de qualquer igreja, nenhuma denominação. Ela vai apontar para Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele veio para nos mostrar uma verdade que o ser humano precisa saber, ou precisa reconhecer. Às vezes ele sabe, mas quer fazer de conta que não sabe. Primeiro, é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Segundo, é que o homem, ele foi quem virou as costas para Deus, não foi Deus quem virou as costas para o homem. Foi o homem que fugiu da presença de Deus. E nesse distanciamento, é que o homem vem adquirido ao longo dos séculos, dos anos, ele vem adquirido os problemas que os assolam. Às vezes nós dizemos, o mundo está muito difícil, o mundo está muito complicado, e realmente está. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou mais tarde. Eu soube de uma notícia ontem, mas hoje eu tive a clareza maior dessa notícia, porque às vezes não dá para acompanhar os noticiários, mas uma senhora, sai para trabalhar, sai de casa para o seu trabalho, ali para buscar o seu sustento, vai para um lugar que jamais se pode imaginar isso, um lugar seguro, cheio de seguranças, onde está cheio de gente. Ela vai trabalhar
em um determinado shopping, numa loja desse shopping, e ali é assassinada. Então, muitas vezes nós achamos que estamos seguros, que a nossa vida amanhã, ela está garantida. Mas não tem vida garantida, nem a minha, nem a sua. Às vezes nós achamos que as pessoas que estão padecendo necessidade são aquelas que já estão em hospitais. E estão sim, estão sofrendo dores, estão ali sofrendo muitas coisas. Mas isso não os diferencia de nós em dizer que nós temos a garantia do dia de amanhã. Por isso a gente precisa refletir constantemente qual é a nossa maneira de viver, como nós estamos nos portando, tá? Como nós estamos conduzindo a nossa vida. E isso é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer de si mesmo. Ninguém pode fazer por você. E aqui na Bíblia, então, vai nos mostrar algumas coisas, e eu tomarei pouco do seu tempo, mas eu garanto que estas palavras, que ela vem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, são ricas e muito importantes para você. E começando no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui João, um dos apóstolos de Jesus, ele começa a nos mostrar que Jesus Cristo, ele existe desde o início de todas as coisas. Desde a existência de tudo, Jesus estava lá. Esse Jesus Cristo, porque ele diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. E ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Então está falando de Jesus, e é esse Jesus que nós queremos continuar apresentando, como nós temos apresentado durante todos esses anos. Não apresentamos outra pessoa, não há ninguém mais importante, porque foi ele quem veio antes de tudo, e veio a esse mundo. E a palavra de Deus continua dizendo assim para nós, lá nos versículos mais abaixo, nos versículos 9 e 10, quando diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A coisa mais difícil, a Bíblia continua tão real, ela é tão atual, do que quando ela foi escrita, de quando ela foi inspirada. Ele continua dizendo para nós que esse Jesus, ele veio para iluminar os homens, ele veio para trazer vida aos homens, ele veio para mostrar aos homens que ele é a verdade, mas o texto diz que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Nós demoramos a reconhecer que Jesus Cristo é aquele que é capaz de mudar nossa história, de mudar nossa vida. Só Ele. E eu queria dizer que tem duas coisas erradas que são apregoadas para nós, que são ensinadas em várias religiões. Primeiro, é que todo mundo está salvo, mesmo com Cristo indo àquela cruz do Calvário, dizer que todo mundo está salvo. E nós vamos ver pela palavra de Deus que não estão. Por isso é um grande erro as pessoas acharem, eu já estou salvo. Ninguém está salvo. E o segundo é dizer que se eu entro na igreja, os meus problemas são resolvidos. É um grande erro. A igreja não resolve os problemas pessoais. Nossos problemas são resolvidos entre nós e Deus. Mas também Deus não vê, quando você recebe Deus, não significa dizer que você não vai ter mais problemas. Você vai encontrar força nele para ser um vencedor. Mas o mundo não reconheceu.
Tanto é que quando a gente vê alguém pregando a palavra de Deus, até mesmo aqueles que frequentam igrejas e que carregam a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes olham assim com um olhar de deboche, lamentável, porque na verdade o mundo não aceita Jesus Cristo. É cada um individualmente que tem que entregar a sua vida para Jesus. E mais à frente, neste mesmo capítulo, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em um momento, determinado momento da história, esse Cristo, o Filho de Deus, ele assume uma postura como homem, como ser humano, e ele nasce nessa terra através de Maria, tá? E ele vem a este mundo para fazer a mudança da história daqueles que creem nele. Jesus não veio mudar a história do mundo, mas veio mudar a história daqueles que acreditam nele. É a grande diferença. E nos versos 29 e 34, depois você pode abrir sua Bíblia e ler isso em casa, esse texto, que ele é muito rico. E nos versos 29 a 34, João Batista, que antecede a Jesus Cristo, ele traz a seguinte afirmação: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha, João Batista falando, depondo, testemunhando sobre Jesus Cristo. E João Batista era um profeta, e ele disse: ele vem antes de mim. E ele nasceu na terra 6 meses depois de João Batista. Eu mesmo não o conhecia, João continua dizendo, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João começa a testemunhar, naquela época, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo. É Jesus Cristo, por isso que ele está desde o princípio e ele segue por toda a eternidade. Então nós precisamos aprender. Mas Jesus, ele traz alguns ensinamentos. Quando você você pode ler todo esse evangelho de João e vai conhecer toda a verdade que você precisa para ter uma vida restaurada, uma vida que agrade a Deus. Mas vamos aqui para João capítulo 3. No verso 3, Jesus diz algo muito interessante. Em resposta, declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus Cristo, ele mostra para nós, seres humanos, que há uma necessidade de um novo nascimento. E ele estava falando isso para um doutor da lei, que falou algo assim até como quem não sabe realmente de todas as coisas, das coisas espirituais. E ele disse: então, o homem pode voltar ao ventre dentro da sua mãe para nascer de novo? E Jesus não está falando disso. É que você pode ter 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, você pode nascer de novo e deve nascer de novo.
Você deve nascer em Cristo Jesus. Ele continua dizendo nos versos seguintes, 4, 5 e 6 desse capítulo 3. Ele diz assim: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então observe que Jesus fala a respeito de nascer da água. Esta água fala da purificação, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. É Jesus Cristo na nossa vida que faz com que a gente seja uma nova criatura. Jesus não é para estar na nossa mente, porque na nossa mente vem muitas coisas. Quantos pensamentos bons e quantos pensamentos ruins nós não tivemos hoje? Todo ser humano tem, e ninguém difere nisso. Mas Jesus, ele não vem apenas para estar ocupando os nossos pensamentos, a nossa mente. Ele tem que ocupar toda a nossa vida. Você tem que entregar a sua vida para Ele. Isso é nascer de novo. E observe que a palavra de Deus continua revelando esta verdade. É a Bíblia quem fala. Você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia no celular, então vá para ela. A gente quer correr para todos os lugares, mas a gente quer fugir da presença de Deus. Essa é que é a grande verdade. Nós muitas vezes queremos fugir de Deus com embriaguez, bebendo, drogando-se, fazendo coisas erradas. E às vezes a gente quer tomar o tempo da nossa vida fazendo coisas que desagradam a Deus, mas isso faz com que cada vez mais nos sintamos vazios, porque todo ser humano, sem a presença de Deus na sua vida, é um ser humano vazio. Não é à toa que existe tanta violência, não é à toa que quando menos espera alguém grita com você, alguém faz uma violência, alguém tem desejo de sangue, porque ele está vazio, porque ele está atormentado. E mais do que nunca hoje o ser humano é um ser atormentado, precisa se voltar para Deus, precisa entregar sua vida para Deus. Então, a partir do versículo 14 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus Cristo está falando, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Está falando de ser levantado, ou seja, está crucificado, ser cravado numa cruz. Levantado é estar crucificado e ser colocado à cruz em pé. Versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Este versículo por si só já explica tudo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. É essa a grande diferença. A vida eterna não é em nós, não está simplesmente em nós por nós mesmos. A vida eterna não está porque Jesus Cristo foi uma cruz do Calvário. A vida eterna está porque você crê nele, você tem que crer, acreditar e colocar isso através dos seus lábios. Versículo 16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê em Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Aqui não são pessoas que dizem quem está condenado ou quem não está.
Aqui há uma condição para você estar diante de Deus e uma condição para você não estar diante de Deus. E é a Bíblia que revela, não são pessoas. Então, o que eu tenho que fazer é decidir qual é a condição que eu quero. Porque ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar nem a mim nem a você. Ele veio para salvar. Quem se condena sou eu ou você, quando nós viramos as costas para Jesus Cristo. Essa é a diferença. E está na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E vai continuar sendo a verdade. Você queira ou não, eu queira ou não, ela vai prevalecer. Porque todos os fatos narrados na Bíblia jamais puderam ser contestados. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, num livro à frente, no livro de Atos, no capítulo 4, versos 11 e 12, então nós vamos ver que já passou o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou e foi para o céu, e começa a continuidade, na verdade, não é começa, vem a continuidade da sua mensagem agora através dos seus apóstolos, e aqui no versículo 11 e 12, os apóstolos, e mais precisamente através da boca de apóstolo Pedro, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E Pedro diz uma afirmação muito séria, que você pode confirmar isso na Bíblia que você tem em casa. Não há salvação em nenhum outro nome pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. As religiões, elas incrementaram muitas coisas. E também até igrejas que têm a Bíblia têm incrementado coisas. Mas há uma necessidade de se resgatar o evangelho genuíno. Porque nós não podemos nos arredar do que a Bíblia fala, nem aumentar e nem diminuir. E a Bíblia aqui está sendo muito clara para mim e para você, quando diz assim, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está falando de Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. Então é hora de refletir sobre isso. Sempre é hora de refletir. Sempre é um momento. Não é o depois e nem já passou. O momento é agora que estamos ouvindo a palavra. Nós precisamos deixar para trás todas as coisas e zerar nossa história para começar de novo. Mas começar com Jesus Cristo. E ainda, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai nos explicar por que é preciso a gente ter esta posição. Romanos 3, 23. Porque a palavra de Deus diz Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele não está falando aqui que foi só eu que pequei, não. Não foi só você que pecou, não. Fomos todos nós. Desde Adão até todos que nasceram, a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Então, se a gente simplesmente entra nesse mundo, vive e morre, sem tomar uma posição concreta a respeito disso, nós entramos e ficaremos distante de Deus, porque o pecado é quem reina em nós. Se você vai lá para o capítulo 6,
vai dizer o porquê que mostra que nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado. O ser humano de Adão para cá vem pecando continuamente contra Deus. E o seu salário, por causa deste pecado, é a morte. E morte quer dizer separação de Deus. Não é essa morte de você ir para um cemitério aqui, não. É morte eterna. É morte que significa separação. Por isso ele está dizendo para nós que o salário do pecado é a morte. E quem é que pode levantar a mão e dizer que não pecou? Ninguém. Porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, como lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo não é esse sistema, o mundo está individualizado porque Deus amou você. Você é o alvo do amor de Deus. Por causa disso, ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele amou o mundo, enviou Jesus Cristo, seu Filho, ele foi àquela cruz por tua causa, por minha causa. Mas eu preciso reconhecer isso. Porque quem vai tomar a decisão de querer receber esta mensagem, esta verdade, sou eu e você. E mais ninguém. Caminhando para finalizar, Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: Deus nos ama tanto. E Jesus diz assim: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ninguém, nenhuma entidade, nenhuma divindade outra, que às vezes se apresenta para nós, nenhuma espécie de Deus ou deuses, ou pessoas que se levantaram no mundo para criar religiões, chegou a dizer o que Jesus Cristo falou. Ele foi o único e disse, e tem autoridade para cumprir o que ele disse. Por isso ele diz para mim e para você: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quem é nesta terra que, dependendo da sua condição financeira, dependendo do seu estado, do seu status, da sua intelectualidade, não tem passado momentos difíceis, não tem sofrido algo na sua vida? Quem é? Quem de nós não está sobrecarregados nas emoções por tantos problemas que nos cercam, por tantas notícias amargas, por tantos dissabores? E muitas vezes a gente quer fugir destas coisas que estamos passando, mas procurando o errado, procurando ir para a prostituição, procurando refúgio numa vida sexual livre, procurando disfarçar essa carga em álcool, ou no cigarro, ou em substâncias que modificam a nossa estrutura emocional, trazendo alucinações.
E a gente foge para tudo isso e não vai para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Mas é Ele quem diz para mim e para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para você. É hora de vir para Jesus Cristo. É hora de confessar. É hora de entregar a sua vida para Jesus. Esse é o momento. Não estou chamando ninguém para mudar de religião, porque nem esta, nem qualquer uma outra vai salvar você. Porque quem foi à cruz do Calvário foi Jesus Cristo. O sangue que manchou aquela cruz foi o sangue dele, e era um sangue que não tinha pecado. Eu estou falando em você entregar sua vida para Jesus Cristo. Pegar uma Bíblia e começar a ler e orar e buscar a Deus. E ele continua dizendo assim: tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Às vezes nós encontramos pessoas que estão pregando a Bíblia até, ou outra religião, ou qualquer outra coisa, e são pessoas imponentes, tão importantes, né? Tão cheias de si, tão donas da razão e da verdade, mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar Jesus, a maior autoridade deste universo, porque vem antes de tudo, está sobre tudo. Ele diz que é humilde de coração, e você vai encontrar isso, Jesus, o tempo todo querendo fazer o bem. Jesus querendo que você venha para perto dele. Aí ele diz: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não é que os seus problemas serão resolvidos, mas vocês terão as suas almas repousando, descansando com ele e tendo força para continuar vivendo. E para finalizar, tem um versículo lá no mesmo livro, no capítulo 10, versículo 32, que é a posição que nós temos que tomar. Diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar Jesus Cristo é você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é uma pessoa que tem pecado, reconhecer os seus pecados, se arrepender e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Ele. É difícil, é fácil a gente ir para as igrejas, sentar nos bancos, ouvir mensagens, mas se é uma coisa que é difícil, é este confronto, porque a velha natureza nossa, que é inclinada para o pecado, não quer receber Jesus Cristo. Mas ele está sendo bem claro quando ele diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas ele diz uma outra coisa: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E ele coloca em suas mãos o caminho que você quer tomar, com Jesus ou sem Jesus. Está cheio de gente falando muita coisa,
Mas o que a Bíblia fala é isso. O que a Bíblia nos mostra é esta verdade, que Jesus Cristo, somente Ele e mais ninguém, pode te dar uma vida eterna e fazer a tua alma descansar.